Boa noite! Olá a todos, sejam bem-vindos. Nossa primeira live de 2026 falando de Umbanda. Esse ano eu tô comprometido a trazer com uma frequência lives aqui com o objetivo de ajudar a tirar muitas ilusões que são colocadas na cabeça das pessoas e que fazem com que elas se retraiam perante a um chamado espiritual que é tão lindo, que é tão bonito e que traz tanta vida para os nossos caminhos. Então, tô eu aqui hoje à noite, Babá Rafael Falequedo, Ileste Algumbami, Casa de Todos, para conversar um pouquinho com vocês sobre Umbanda e os medos. Os medos que existem, as vozes que existem dentro da cabeça de todo mundo, de muitas pessoas, e que acabam muitas vezes criando procrastinação, acabam fazendo com que um medo sem fundamento atrase a vida das pessoas através do seu caminho espiritual. Muito boa noite para todo mundo. Vão entrando, vão compartilhando, vai mandando aí, o pessoal da casa vai mandando essa live para aquele amigo que tá sempre no vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Tu diz pra ele ir lá no terreiro, e aí ele quer ir, mas ao mesmo tempo é cheio de medo, cheio de neura. Manda essa live aí pro seu amigo. Já aproveita e comenta aqui comigo qual foi o tipo de neura que tu já ouviu por aí de pessoas sobre a Umbanda, pra gente desfazer esses equívocos hoje aqui, ter um papo agradável e falar, né, o que é, aonde será que a Umbanda nos leva? O que vocês acham disso? A gente está iniciando o ano de 2026, segunda-feira é a nossa primeira gira pública lá na Casa de Todos, uma gira de Exu e Pombagira, com os mestres Zé Pilintra, e todos são convidados, é uma gira aberta, pública, a gente atende de 15 em 15 dias na Casa de Todos, para passes, para consultas, para orientação espiritual. Neste sábado, a gente vai ter uma gira pública na praia de Arroio de Sal, onde a gente vai fazer a nossa festa de Iemanjá. Quem estiver por lá pode chegar e curtir a festa de Iemanjá com a gente. Deixa eu ver quem tá aqui, quais são os comentários que estão vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tatá, Ibaxé, Aline, Ibaxé, Oxum te abençoe. Mari, boa noite, Oxum te abençoe. Pati, minha querida Pati, beijo, te abençoe. Vou sorteando aqui os orixá. Vanessa, boa noite, Oxum te abençoe. Sua benção, fui evangélica por 25 anos e há 13 estou na Umbanda, me desenvolvendo. Às vezes penso estar doida. É uma troca de conceitos muito grande, né? Sabe que a coisa que é mais difícil para todo mundo é a gente esvaziar o copo. Esvaziar o copo, porque pensa comigo. Você teve um relacionamento. Você namorou o Joãozinho. Aí o relacionamento com o Joãozinho foi trash. Joãozinho te tratava mal. Joãozinho era abusivo. Joãozinho foi o ó. Tá? Aí você troca de relacionamento, vai começar a se relacionar com o Juca. O que você vai fazer? Você vai pressupor que o Juca vai fazer o que o João fez. Você vai jogar pro Juca aquela experiência que você teve com o João. E aí não vai dar certo. Então, pra gente ir de um relacionamento pro outro, a nossa tarefa interna é esvaziar o copo. Quando a gente vai adentrar uma espiritualidade, a gente precisa esvaziar o copo. Não dá pra gente querer entender Umbanda com olhos de catolicismo. Não dá para querer entender Umbanda com olhos de kardecismo. Não dá para querer entender Umbanda com olhos de universalismo.
Porque isso tudo, esses conceitos, eles vão desassociar a origem do culto, a origem da ancestralidade, a origem que faz com que você sinta dentro de você um chamado para aquilo. Então é importante a gente esvaziar o copo. E esvaziar o copo, sabe por que é difícil esvaziar o copo? Porque esvaziar o copo é desqualificar, é tirar da sua mente um monte de medos, de baboseiras que foram impregnadas dentro da sua cabeça para que você estivesse sob o controle de algo ou de alguém. Já pensou nisso? Me conta aí qual é o dogma, qual é a questão que talvez seja mais difícil para você esvaziar o copo e conseguir olhar a Umbanda, esse culto ancestral maravilhoso, de uma forma mais límpida. Você consegue me entender? Comenta aqui comigo, que eu gosto que a gente vai tricotando, que a gente vai conversando aqui, tá bom? Quem é da casa, comenta aí pra mim também qual foi assim, a quebra de paradigma mais difícil pra você durante seu processo de desenvolvimento. Boa noite, Bruno, Oxum te abençoe. Também tô feliz de estar de volta. Fernanda, querida. Sim, gente, passei um tempo aí fora, fazendo uma imersão em Orixá Exu, um aprofundamento maravilhoso com a minha família do Oxum Toquê, com a minha família do Odudua. E agora tô cheio de axazão aqui para compartilhar com vocês. Inclusive, acabei de ver. Boa noite, Babá Gustavo. Eu sabe que eu tô vendo aqui a Tati falando, preciso esvaziar o copo. Eu era péssima de tão intolerante, né, que eu era. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu desde pequeno sou um bandista. Eu fui criado dentro de terreiro. Mas mesmo assim, impregnado de conceitos eurocêntricos, de conceitos cristãos, de conceitos kardecistas, que me faziam, inclusive, eu ter intolerância religiosa com a própria religiosidade que eu exercia. Coisa louca, né? Mas acontece. E muito. E muito. Por isso que um despertar espiritual que a gente vivencia, ele vai muito além da gente entender a cor da vela da Oxum. Qual é o padê que faz para Exu? É um se revirar dentro de você, é um se limpar em você mesmo. Sabe, a gente tem um cuidado lá na casa de todos, um cuidado e não só um cuidado, é um cuidado e um tesão, para falar bem a verdade, em proporcionar para as pessoas algo que seja grandioso para a vida delas. Porque saber a cor da vela, isso você dá um Google, né? Saber cantar para Oxum, isso você dá um Google. Aprender a fazer um padê, você dá um Google, você compra um curso. Inclusive eu tenho cursos maravilhosos que ensinam padê. Só que a vivência de terreiro, gente, ela vai muito além disso. Ela é sobre relacionamentos, ela é sobre vínculos, ela é sobre autoconhecimento, é sobre algo que precisa ser exercido em comunidade. A comunidade faz com que a gente aprenda um com o outro. A comunidade faz com que a gente consiga se enxergar de formas diferentes. Então tudo isso é muito importante. A gente fura a nossa própria bolha quando a gente entra dentro de um terreiro. Para aprender uma espiritualidade, mas também para aprender com pessoas. Né? Porque o mundo, ele é formado de pessoas. A coisa mais tangível que a gente tem para nos fornecer aprendizados, aprimoramentos, caminhos, dinheiro, progresso, trabalho, tudo, são pessoas. Então a gente não pode querer aprender espiritualidade e se excluir de se relacionar com pessoas. Isso não faz sentido.
Não faz sentido você comprar um curso para você aprender sobre tal espiritualidade e você não ter trocas com pessoas, né? Porque são pessoas que enriquecem a nossa vida. Você concorda comigo nisso? Vai comentando aqui que eu vou lendo. Olha aqui, ó, a Vanessa falou uma coisa muito legal. As pessoas que não conhecem falam sobre Umbanda branca e Umbanda do mal, ou a Umbanda preta. Eu cresci, esse tipo de pensamento foi o tipo de pensamento que eu cresci. Tô sendo muito sincero com vocês. Eu cresci com conceitos de a gente vai lá na Umbanda branca. Aqui era uma Umbanda, aqui uma Umbanda branca. Lá é uma Umbanda preta, lá não é bom. Lá fazem um mal. Umbanda branca, Umbanda preta. Eu sou da Umbanda preta. Sou da Umbanda preta porque os espíritos são pretos. Porque a história é preta. Porque a terra é preta. Dizer Umbanda branca e Umbanda preta, isso é um conceito de racismo que nós precisamos lutar contra. Eu não aceito algum lugar que me diga, se alguém me perguntar, a casa de vocês é Umbanda branca, se é o dia que eu tô inspirado, essa pessoa vai receber uma resposta que vai fazer ela ter muita vergonha do que ela pediu. Porque isso está falando de uma hipocrisia, isso está falando de intolerância, isso está falando de racismo. E a Umbanda, ela combate intolerância, ela combate racismo. Então a gente não pode querer uma Umbanda branca. Mas você quer o conselho do preto velho, né? O preto velho é o quê? Azul? O preto velho é preto. O Exu é preto. O caboclo é cor de cuia, é cor preto. Ou o caboclo é loiro de olho azul. Né? Então, a gente tem que combater, sim. Se alguém me pede qual é a tua Umbanda, é uma Umbanda preta. Porque é uma Umbanda que vem da terra. A ancestralidade é preta, ela vem da terra. A ancestralidade é da cor da terra. Então a minha Umbanda é preta. E preto não quer dizer fazer o mal. As pessoas têm preconceito contra isso, né? Mas na hora de se vestir para querer se sentir magro, atraente, bonito, adora botar um tubinho preto, né? Agora quando é para falar mal do outro, fala preto. Que lógica isso tem, né? Vão mandando mais aí perguntas. Principalmente o pessoal, quem tá aqui na live hoje, que já tá no grupo, que vai participar dos estudos esse ano. Manda pra mim aqui sei lá, 2026. Escreve aí 2026 que eu quero saber quem das 140 pessoas que estão lá naquele grupo estão aqui nessa live de hoje e estão ansiosos para iniciar os nossos estudos. Vamos lá. De não ter o Deus cristão. Muito boa. Nós não temos um Deus cristão. Sabe por quê? Porque nós não temos um Deus que pune. Né? Nós não temos um Deus que nos julga. Isso é uma coisa muito legal da gente esvaziar o copo. Nós somos criados, nós e nossos antepassados direto, pai, mãe, vó e vô, são 3 gerações, as últimas 3 gerações da nossa família têm uma influência genética muito forte dentro de nós. E essa influência genética, ela envolve tudo aquilo que eles conceberam como verdade. E isso é uma transmissão genética dentro de nós. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, você tem um chamado, né, para conhecer a Umbanda, para conhecer um culto de matriz africana, algo que seja diferente do que a sua família vivenciou. A tua genética mais próxima
provavelmente ela vai trazer para você um gatilho de sobrevivência. Esse gatilho de sobrevivência, ele tá dizendo assim, ó, se você for lá na Umbanda, se você for em algo que é diferente da sua família, você não vai mais ser aceito na sua família. E isso é uma crença infantil. É uma crença que pega o nível de sobrevivência lá da sua criança interior. Você consegue me entender nisso? Então, muitas gerações que existem dentro de nós têm por base um Deus cristão. Mas esse Deus cristão, ele foi imputado de que forma? Ele foi imputado através do medo. Porque, presta atenção, o caboclo, ele era cristão? O índio, o indígena, o nosso povo original dessa terra, eles eram cristãos? Eles não eram cristãos. O negro escravizado que foi trazido para o Brasil, eles eram cristãos? Eles não eram cristãos. Eles foram obrigados a serem cristãos. Porque senão eles iam morrer. Senão eles iam ser mortos. Então, a partir disso, existe já a impregnação do medo. Que se você não for cristão, algo muito ruim vai acontecer com você. E, gente, eu estudei por muitos anos, né? Eu sou formado como um professor de autoconhecimento. E a minha especialidade são crenças limitantes. Eu trabalhei de uma forma direta com terapia por muitos anos, com crenças limitantes, e continuo trabalhando isso dentro do meu jogo de búzios, dentro do meu atendimento. A minha especialidade é crença limitante. E em 8 anos trabalhando direto com crenças limitantes, atendendo pessoas, eu posso afirmar que 100% dos medos de qualquer pessoa, quando você começa a cavar isso dentro da consciência da pessoa, fazendo perguntas específicas, todos os medos vão levar a Deus. Qual Deus? O Deus cristão. Isso é um efeito de colonização. E a Umbanda, quando a gente entra para a Umbanda, a gente começa, pelo menos na nossa casa, né, na casa de todos, a gente começa um processo de decolonizar, né, de limpar essas crenças que a colonização cristã imputou dentro da gente. Porque é ali que está a busca da nossa liberdade. Muitas vezes uma pessoa tem, sei lá, desejo de ser poliamor. O cristão julga. Nosso Deus, nossas divindades, o nosso conceito não julga isso. Isso não tem nada a ver. Muitas vezes a pessoa tem tais desejos, tais vontades. É a busca pela sua liberdade de existir, entendeu? A busca pela sua liberdade de existir. A Umbanda e as religiões de matriz africana, pelo menos, né, deveriam levar a pessoa ao encontro dela mesma, porque a primeira e mais importante prática se chama Ori. Eu sei que muitas casas, muitos lugares são impregnados de conceitos cristãos, conceitos kardecistas. A própria Casa de Todos, quando começou com esses conceitos cristãos, kardecistas, e com muita pesquisa, com muito processo de autoconhecimento, com o meu processo de autoconhecimento, eu fui decolonizando isso, fui tirando isso de dentro de mim, tirando isso dentro da casa, justamente para que a casa possa ser um portal de aproximação entre a pessoa e a sua ancestralidade, entre a pessoa e a sua família ancestral, entre a pessoa e os seus espíritos, entre a pessoa e ela mesma quando seu Ori. Então a ideia de um Deus cristão, ela não pertence à origem do culto Umbanda. Por que não? Tem muitas casas que têm a imagem de Jesus. Lá na Casa de Todos também tem uma imagem de Jesus. Por uma reverência a como as coisas começaram.
Mas a Umbanda, ela não é brasileira, ela não começa a partir de Zélio Fernandino de Moraes. E hoje em dia está cada vez mais sendo mais falado. A Umbanda existe antes de Zélio de Fernandino de Moraes. Inclusive, Zélio Fernandino de Moraes, ele cria algo não chamado de Umbanda, ele chama de Alabanda. Algo com uma forte influência oriental, do povo do Oriente. Tá? Que não tinha... E aí no meio ali surge o Preto Velho, surge o Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas a principal influência dele é uma influência cristã, é uma influência kardecista. Antes de Zélio Fernandino de Moraes, a palavra Umbanda já existia. Umbanda é uma palavra do vocabulário quibundo, que vem do conceito banto, que vem de Congo, Angola, na África. E Umbanda quer dizer a prática espiritual que envolve cura, ancestralidade e mediação. Então a Umbanda existe antes do Zélio Fernandino de Moraes. E é sobre essa ancestralidade que ela fala. A ancestralidade dos nossos... dos pretos velhos, dos caboclos, dos povos originais. A ancestralidade de povos que se relacionavam com a terra, com a vida, com a morte, com o mundo dos espíritos. Quem era o mundo dos espíritos? Os seus ancestrais, aqueles que partiram desse mundo. Olha como a gente é tosco. A gente fica cultuando os mortos uma vez por ano, indo no cemitério, fazendo cara de choro e tristeza. E depois, boca fechada, não fala mais sobre eles, não vive eles. Esquece deles. É isso que o cristianismo ensina. Vamos ver quando você for um morto se você vai gostar disso. Né? Nós temos uma relação diferente com os nossos ancestrais. Uma relação mais madura. Uma relação de proximidade. Uma relação de continuidade. Isso muda completamente o cenário. Isso muda completamente a mentalidade. É muito legal. Então, vamos lá, deixa eu ver o que mais veio aqui. Felipe falou uma coisa, Felipe Rosanelli: isolamento social é o maior engano sobre evolução espiritual. Felipe, tô contigo, esse também é o meu discurso. Isolar, eu faço a minha prática espiritual, eu na minha bolha, eu no meu mundinho, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. Para mim isso é uma criança que não sabe seguir regras. Só que o mundo, ele exige que você seja adulto, que você saiba seguir regras. Toda a espiritualidade propõe regras. Porque é através de regras que o ser humano se desenvolve. É fundamental isso. E existem pessoas que não sabem seguir regras. Todas as pessoas que vivem a sua espiritualidade universalista, pluralista, todos os istas da vida, vivem na sua própria bolha, e que fazem do jeito que querem, como imaginam, né, e acham que isso é uma intuição. Todas essas pessoas têm problemas com regras. É batata. Tenho certeza. E pessoas que têm problemas com regras não conseguem se desenvolver na sociedade. Isso é um problema de Egbé, que a gente fala lá dentro do culto tradicional de Orixá. Esse ano eu vou estar presente aqui no Instagram da casa falando um pouco mais sobre o culto tradicional de Orixá, que é algo riquíssimo, que é da onde vem a filosofia de Orixá, e que quem é aluno da Casa de Todos tem contato desde o começo. Porque a gente, dentro do estudo, né, que a gente proporciona na Casa de Todos, a gente tem de um lado o culto de Orixá, e do outro lado o culto de almas, que é o culto de ancestrais, que é dos espíritos. Então a gente ensina
traz informação, traz prática, traz conhecimento dessas duas vertentes, e elas vão conversando ali durante as aulas, os encontros que vão acontecendo, sempre recheados de práticas que fazem a pessoa ter uma viradinha de chave, um negócio que faz você pensar, entendi. Entendi porque disso. E também as práticas que fazem a gente botar a mão na massa, né? Vamos fazer o padê, vamos fazer isso, vamos... Enfim, cada aula vai tendo a sua prática para que justamente você tenha ali um espaço seguro para vivenciar essa espiritualidade. Para alguns, a Umbanda é coisa do mal, blá blá blá, mas quando precisam vão aonde? Na nossa Umbanda. Isso mesmo, e isso é bem normal, viu? Infelizmente é bem normal. Deixa eu ver o que mais aqui. Muita gente se refere a Umbanda branca se referindo a terreiras que não fazem cortes de animais. Mas você decretar aquilo que é bom, aquilo que é mal, porque faz corte de animal, isso é uma hipocrisia, isso é uma intolerância religiosa. Isso é uma intolerância. Porque não é porque existe um corte de animal que está sendo feito mal. O mal se faz com a boca. O mal se faz todos os dias com a boca, falando mal das pessoas. Agora, quanta vida eu já vi sendo salva com um frango? Muita. Muita vida. O que frango já salvou vida, já ressuscitou pessoas, quase. Já ajudou famílias a voltarem a ter harmonia. Já tirou maldades, ruindades. Você não precisa de animal para fazer mal ao outro. Você só precisa da sua boca. Né? Então, quando se diz, lá é Umbanda branca, não mexe com animal, isso é uma intolerância religiosa. Dentro da própria comunidade, isso é uma intolerância religiosa. Aí vai lá na Umbanda branca e tá todo mundo lá fazendo o quê? Julgando o outro? Bom, se você tá julgando o outro, você já não é aquele ser de evolução que você prega ser, né? E falando nessa ideia de ser de evolução, gente, vocês já pararam para pensar o quanto essa ideia de ser um ser de evolução é pesada? Que nós estamos aqui para evoluir, porque tem que evoluir, porque tem que evoluir, porque tem que evoluir, porque tem que evoluir. Eu vou evoluir para onde? Não, porque tem que evoluir, tem que evoluir, tem que evoluir. O que é o evoluir? É claro, a gente tem um processo de melhora. Como diz o próprio culto tradicional de Orixá, nós reencarnamos com um processo chamado Atumá, que quer dizer melhorar o nosso caráter. Eu acho a ideia de melhorar o meu caráter algo muito mais favorável a mim do que a ideia de cobrança por evolução. Porque a cobrança por evolução é para eu chegar perto de um suposto Deus e de um nível de perfeição. Experimenta você ser sempre o bonzinho a vida inteira para te ver onde é que você vai chegar. Todo mundo só vai passar por cima de ti. A vida tem a dualidade. Você tem que aprender a viver na dualidade. Isso é que Exu ensina. Você tem que aprender a viver na dualidade. Isso é que os espíritos nos ensinam. Pega aí um Zé Pilintra. Se alguém te dá um tapa na cara, tu acha que ele vai dizer o quê? Vira pro outro lado pra ele te dar também? Né? Ele vai te ensinar a malandragem da vida. Seu Zé sempre me fala, a vida é um jogo e tu tem que saber jogar. Porque se você não souber jogar, ninguém vai jogar por ti, vão te comer. Tu não vai ter nem direito de resposta. Então, muitas práticas sobre a ideia de uma evolução faz com que você viva escravo de uma autocrítica onde nada nunca é bom o suficiente. Eu parei com isso de a evolução.
Claro, tenho as minhas metas de melhora comigo, que estão alinhadas com aonde eu quero chegar. Então, para onde eu quero chegar na minha vida, eu sei que eu preciso melhorar esse ponto, que eu sei que isso, que eu sei que aquilo. Ponto. Mas essa ideia absurda de evolução, 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 evolução para onde? Para quê? Para depois da morte você garantir o reino dos céus? Olha aí, ó. Mais uma vez está na hora de esvaziar o copo. Quero saber até o momento, deu meia hora de live aqui, eu quero saber se essas provocações estão mexendo aí com você. Se tá gostoso o nosso papo, escreve aqui Umbanda, escreve nos comentários Umbanda, para eu saber que tá legal essa interação, que tá tendo umas provocações legais, se tá te ajudando, ó, esvaziar o copo. Hoje, como devo crer nesse Deus sem ser esse Deus cristão? Então, Tati, fica muito pequeno eu falar disso aqui, né? Porque o hinduísmo vai ter uma forma, cada egrégora espiritual, cada comunidade espiritual tem uma forma de interpretar Deus. O Deus cristão não é a verdade absoluta, né? Nós, dentro de religião de matriz africana, acreditamos em um Deus que se chama, se for pela base do conceito Yorubá, ele se chama Olorum. Se for pela base do conceito Banto, ele se chama Zambi. Tá? E ele está representando a força que sempre existiu, mas não que ele seja um ser que está ali, ó, olhando para todo mundo, escrevendo no livrinho do destino o que tu fez, o que tu não fez e para onde tu vai. Ele é uma inteligência que está criando a todo momento, né? Inclusive, gente, queria deixar um olhar. Dá uma olhada em como Deus era representado no primeiro evangelho. No primeiro evangelho, Deus não era o bondoso, o bonzinho, o do amor incondicional, do perdão e da amabilidade. Existia um outro conceito de Deus muito mais perverso. Dá uma olhada lá. Aí depois que aconteceu, como isso não tinha mais muita aceitação, resolveram mudar a historinha. E a gente fica aqui, ó, como ovelhinha, seguindo histórias que foram contadas. Agora, se você quer entender de Deus, do sagrado, através da cultura espiritual umbandista, eu te convido a você vir para o nosso Despertar Espiritual da turma de 2026. Por hora, a gente tá com o chamado aberto para quem é turma presencial, mas depois a gente também vai abrir, a gente tem um curso gravado que não é a mesma vivência que terreiro, obviamente, mas ele é um curso que passa muitas informações, muitas práticas para você furar a sua bolha e começar a olhar para você, para sua espiritualidade de uma forma bem diferente, tá bom? Vamos lá, o que mais veio aí de perguntas? Eu recomendo a todos, Vanessa, eu recomendo a todos o estudo da casa. Isso que eu tô só no primeiro ano, mas parece que você reseta. É um reviver da tua alma. É assim, ó, a gente não brinca em serviço, entendeu? A gente ama aquilo que a gente faz e a gente vai fundo. Fundo por quê? Porque, gente, como eu falei, aprender sobre a vela é básico, entendeu? Aqui na casa de todos a gente aprende sobre a vida. A gente trabalha questões do nosso autoconhecimento. A gente tem que ter Por que os ancestrais... Vamos lá. Da onde nasce a gira de Umbanda? Olha que interessante.
Da onde nasce a gira? Gira vem da palavra engira. Da onde nasce a engira? Quando os negros ainda estavam escravizados, e eles conseguiam fugir para os seus quilombos, no meio do mato, eu estou contextualizando, tá? No meio do mato, eles se reuniam, achavam uma árvore grandiosa, uma árvore grande, sopravam o pó de mpemba, que é um pó branco, e traçavam cânticos. Então esse pó e esses cânticos abriam o portal do mundo invisível. O mundo invisível, ele não está lá no céu, depois das nuvens, como no cristianismo. O mundo invisível, ele está aqui, ó. É uma camada sobreposta à outra, interagindo com a gente. Então existem várias dimensões, uma interagindo com a outra em camadas diferentes, mas não existe a ideia de o reino do céu. Tá? Até porque tudo para nós vem através da terra, da energia da terra. Então eles sopravam um pó de mpemba, faziam cânticos, e aí através desses cânticos, os seus ancestrais vinham do mundo dos mortos, incorporavam e davam orientações para eles. Traziam cura, porque, pensa, eles eram negros, eles eram escravizados, eles não tinham Unimed, eles não tinham plano de saúde, eles não tinham SUS. Eles não tinham recurso para cuidar, muitas vezes, das suas feridas, das suas dores. Então, o que eles faziam? Eles chamavam os seus ancestrais para benzer eles, para cuidar deles. Eles chamavam os seus ancestrais que fosse para chorar num colo e buscar um aconchego, um acolhimento, uma força que fizessem eles levantar no dia seguinte e continuar lutando pela vida. E é o que muitas vezes a gente precisa. Uma força que nos faça querer continuar lutando pela vida. Não deixar a peteca cair, né? Para mim isso é o poder da fé. A fé nos dá o poder de não deixar a peteca cair. Ponto. Então eles tinham um propósito ao chamar esses ancestrais. Os espíritos. E daí nasce esse culto aos espíritos. Que hoje não, mas já há alguns anos, desde Zélio Fernandino de Moraes, existe um embranquecimento e uma escravização desse processo mediúnico, espiritual, te colocando na obrigatoriedade de prestar caridade ao outro. Isso é um olhar kardecista. A origem da manifestação dos espíritos ancestrais na nossa vida não é para prestar caridade ao outro, é para se relacionar com a gente. Então isso é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de acolhimento, é um caminho de cura, inclusive cura física. Eu já vi muita coisa acontecer, desde curar dor de cabeça, dor de barriga, que são coisas simples e que é bem simples de acontecer. Quem é da macumba sabe que, curar uma dor de cabeça, curar uma dor disso, curar uma dor daquilo com macumba, é fácil. Há até coisas muito mais profundas de pessoas que estavam, sei lá, numa UTI ali e um trabalho espiritual junto com a linha do destino dela deu a ela a oportunidade de voltar. Já vivenciei isso acontecendo várias vezes, né? Então os espíritos têm um propósito de relacionamento pessoal com a gente. Não é só caridade. A gente fala bastante disso lá na Casa de Todos. A gente faz a caridade lá, eu prefiro dizer que a gente faz a solidariedade. Eu prefiro dizer que a gente tem uma ideia de compartilhar a gratidão. Porque o estudo, o desenvolvimento e esse relacionamento com os nossos ancestrais, cara, melhora muito a nossa vida.
Então a gente faz as giras públicas, a gente coloca os nossos ancestrais e a gente também se doa para atender o próximo como uma forma de gratidão. De gratidão pela transformação, pela melhora, pelo encerramento, pelo aprendizado, mas não por uma obrigatoriedade. E quando a gente fala em caridade, a gente já cria uma ideia de diferenciação, né? Eu estou aqui fazendo a caridade para você. Eu estou acima e você está abaixo. Quando a gente está falando de solidariedade, a gente está falando de igualdade. Então eu prefiro dizer, na casa que nós temos as giras na segunda-feira, que são movidas pela solidariedade com o ser humano, com o meu próximo, não com uma ideia de caridade. Deixa eu ver o que mais aqui, tô dando uma olhadinha. A Fátima colocou aqui, em regras sim, mas broncas impostas dentro de terreiro, o que acha? O que eu acho sobre isso? Eu acho que tem que existir um líder espiritual, ele precisa de muita formação. E essa formação, ela não é só um chamado espiritual. A formação do líder espiritual não pode ser só eu incorporei e meu preto velho disse que eu tenho que abrir uma casa. Uma formação espiritual de um líder não pode ser, eu fiz 7 anos de obrigação. Desculpa, mas eu não acredito que isso te qualifique como um sacerdote. Porque um sacerdote, ele tem que entender da coisa mais difícil do mundo, que são pessoas. E dentro de um terreiro existe espelhamento social. Então tem que ter muito preparo mental para lidar com isso. E tem pessoas que pode ter caminho, pode ter destino para isso, mas não tem preparo mental para lidar com isso. E aí o que acontece? Vai existir um monte de confusão, de ajogum, né? De confusão lá dentro. Então, eu sou contra a falta de respeito. Acho que sempre tem que buscar a forma de falar, mas eu entendo que não é falado sobre a necessidade de preparo em cima disso. Compreende? E acho também que a gente vive num mundo, sim, de muito mimimi. Em muitas situações. Tava conversando com a minha Yalorixá esses dias e com outras pessoas mais velhas sobre essa questão de relacionamento dentro de terreiro e etc e tal. E hoje em dia, se você tem uma posição que é firme, nossa, você não foi fofo, você não foi queridinho, você não foi super educadinho, já não quero mais ir lá. Então, existe uma inversão também, que quando a gente vê, o sacerdote está sendo ali o capacho dos outros. E se ele fala alguma coisa de imposição, de determinação de como tem que ser, nossa, a pessoa se ofende. E aí, se ela se ofende com isso, ela também vai se ofender com o mundo. Logo, ela é uma criança que não sabe aprender a receber determinações. Então tem os dois lados das coisas. Existem entidades que são muito enérgicas. E a pessoa pode facilmente se ofender. Enérgico, não estou falando mal educado. Não estou falando de te expor ao ridículo e coisas do gênero. Porque eu sei que infelizmente acontece isso em muitos lugares. Pessoas que expõem ao ridículo, que isso, que aquilo, que aquele outro. Acontece. Infelizmente. Mas isso acontece dentro de casa, dentro de família. Isso acontece dentro de um ambiente de trabalho. Acontece, não acontece? Acontece. Então, isso não é sobre religião, isso é sobre pessoas. Pessoas que não estão lapidadas, que não estão prontas para
o cargo, a posição que estão ocupando. Pessoas que têm problema de comunicação. Soltei hoje no meu feed um vídeo da Exu rezando lá em Tocantins e eu escrevi na legenda. Ao final das contas, tudo é sobre comunicação. Quem sabe se comunicar tem o mundo a seu favor. Quem não sabe se comunicar sempre vai achar que o mundo está contra si. E um líder espiritual, um gestor de empresa, um pai de família, uma mãe de família, qualquer pessoa no mundo, ela precisa aprender a se comunicar. Porque se ela não aprender a se comunicar, ou ela vai achar que está todo mundo contra ela, ou ela vai ser explosiva. Né? Assédio, comportamentos agressivos, tudo isso, gente, isso não existe só dentro de um terreiro. Isso existe na sua própria casa. Isso existe no trabalho que você tem. Isso existe na rua, isso existe em qualquer lugar. É o certo? Óbvio que não. Tem que normalizar? De forma alguma. Temos que lutar contra isso. Mas também não dá pra gente dizer: eu não vou mais na Umbanda, porque na Umbanda só tem gente que é assim, assim, assim. Não, amor, você tá com um trauma. É a mesma coisa que você namorar uma pessoa tóxica e depois você dizer: eu nunca mais vou namorar, porque as pessoas são assim, assim, assim. Vai tratar na terapia. Pegou? Fez sentido aí? Gente, tá costurando legal o assunto? Tá fazendo sentido? Vão aí me mandando feeds, porque isso vai me empolgar mais para eu vir mais vezes aqui, para eu selecionar mais do meu tempo e estar aqui conversando com vocês sobre esses assuntos. Ó, Dani, eu mesmo saí da cova com bori. Só quem faz bori sabe, né, gente? Eu fiz 1, 2, 3, 4 boris agora no mês de janeiro. Foi assim, ó. Tô até meio... ainda tô voltando, sabe? Sinto bastante as energias. Eu sou outra pessoa com ebó. Somos, né? A força da pedra Yangui. A Yangui é... Opa! A Yangui, ela é uma pedra natural que representa a Exu. Ela é uma pedra vulcânica. Então ela é a pedra que vem do magma da terra. Então ela é como se fosse o fogo que foi explodido, que veio de dentro da terra. Me fugiu a palavra. Foi o fogo que veio de dentro da terra. Cria então a Yangui, que é a representação de Exu, e Koritá Metá, né? Irauokodá, melhor dizendo, Irauokodá, primeira estrela. Mas a Yangui é utilizada dentro do culto tradicional iorubá. Ela é um assentamento do orixá Exu, não é usada em espíritos. Vocês querem que eu mostre uma Yangui? Eu tenho aqui. Escreve aqui pra mim se vocês querem que eu mostre uma Yangui. Se tivesse uma corrente dedicada aqui de gente dizendo mostra, mostra, eu me levanto lá pra pegar a minha. Não sei se estou muito velho, mas você está abrindo minha mente e tirando essas crenças limitantes. Tenho certeza que as aulas serão muito esclarecedoras 2026 nos estudos na casa de todos. Axé, Isaac, vai ser maravilhoso. E não tem idade para estudar. Vocês vão ver que quem tiver na turma vai ter crianças de 12 anos, tem gente de 50, 60 anos e todo mundo tá junto nessa rodada. Ó, a Adri comentou aqui, ó. Lembro de uma frase que me disseram: você está aqui para praticar a caridade e as suas entidades para evoluírem. E eu, como estava cada vez mais perdida mentalmente. Não faz sentido.
a gente não coloca esse peso na casa de todos, na vida das pessoas. Exu me livre disso. Inclusive, eu lutei muito para tirar esse peso de mim, tá? Se hoje eu tenho essa voz de fala e eu falo isso para vocês aqui abertamente, vocês não têm noção do que eu precisei me revirar em mim, do quanto isso me custou emocionalmente para eu conseguir tirar esse peso de mim. Hoje penso porque eu fiquei 8 anos na catequese se a minha raiz é Umbanda. Medos, né? Receios que a gente tem. Quando inicia as aulas? Nós teremos dia 24, se não me engano, 24 de fevereiro, que é uma sexta-feira à noite, uma aula inaugural. Essa aula todo mundo vai poder vir. Quem já se inscreveu, quem está na dúvida, todo mundo vai poder participar dessa aula inaugural. A gente vai falar mais coisas e já vai ter uma vivência. Vai ser distribuído também mais informações para todo mundo. Depois, a partir disso, nas quartas-feiras de 15 em 15 dias. E a mensalidade é um valor de R$120. Vamos ver quem mais apareceu aqui. Como é importante o apoio dos nossos ancestrais pra gente voltar a amar a vida, né? Gabi. Muito. Regras são fundamentais. O que são as obrigações? O Luan tá pedindo. Obrigações. Essa palavra é péssima, né? A gente não usa essa palavra obrigação no terreiro, na casa de todos. Eu acho péssima essa palavra. Mas obrigações em si são momentos aonde você se coloca em um recolhimento. Então existem vários tipos de obrigações, entre aspas. Existem algumas que são mais elaboradas, que você pode passar noite no terreiro, que você deita, ou seja, a gente fala deitados lá na casa. Então são momentos onde é preparado toda uma estrutura espiritual e você deita para receber, para se alinhar com a energia de determinado orixá, de determinada divindade. A gente vai pra praia agora, sábado, fazer a gira de Iemanjá. Então isso é a nossa, entre aspas, obrigação de praia, entendeu? É quando todo mundo está envolvido dentro de um rito que está falando sobre uma passagem, tá? Muitas pessoas, minha mãe comentando, muitas pessoas procuram uma casa, um lugar, para ouvir o que querem e não o que realmente precisam. Aí não vai funcionar, né? Seu João Caveira já deu muitos puxão de orelha, mas necessários e de muita valia. Gente, Exu não vem pra falar fofinho, não, tá? E nem Preto Velho vem pra falar fofinho. Isso é tudo, romantizar a espiritualidade. Queremos... mostra, Yangui. Tá bom. Tem Ok, vou pegar. Mãe Adri, um beijo. Eu tinha medo de Exu. Olha o Boris. Boris, você quer aparecer, filho? Que fofo, né? Eu tinha medo de Exu e ignorava o meu chamado por isso. Na primeira aula na casa de todos e 3 anos atrás com o seu João perdi o medo rapidinho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a Yangui pra mostrar pra vocês o que é uma Yangui, tá bom? Voltei. Essa aqui... posso conhecer a casa, claro. Nas segundas-feiras, de 15 em 15 dias, nós temos giras públicas. Então ali tem gira de Exu, gira de Pombagira, gira de Preto Velho, de Caboclo, de Marinheiro, de Boiadeiro, dos nossos povos ancestrais.
A gente também tem Ossés, que são as festividades de orixá, que são públicas às pessoas. Aí os filhos iniciados da casa, iniciados nos orixás, vestem o orixá. É lindo, é forte, é vibrante, é incrível. E N outras atividades que vão acontecendo ao longo do ano. Vai acompanhando aqui no Instagram. É preciso pegar, quando você chega na casa, você pega a senha para que a gente possa organizar o seu acesso ao seu passe ali, né? A senha é algo que, infelizmente, a gente precisa. Por que a gente precisa? Porque não cabe todo mundo dentro do salão onde o trabalho espiritual acontece. E a entrada das pessoas precisa ser algo organizado. E, infelizmente, as pessoas não sabem, né? Não sabem se organizar por conta. Então, a gente precisa distribuir a senha ali para que possa existir uma organização que flua dentro do terreiro, tá? Vou mostrar aqui. Essa Yangui aqui veio de Tocantins, agora da minha imersão, que eu fiz meus aprofundamentos no Orixá Exu. Ó, isso aqui é uma Yangui, gente. Tá vendo? Essa aqui já tá sacralizada pro Orixá Exu, que vai ficar aqui na minha casa de uma das minhas iniciações. Olha isso, vai pro lado. Ó, e ela é toda furadinha, ela é porosa, ela tem uma composição de bastante ferro, tá? Calma aí que meu gato tá a mil aqui. Ela tem uma composição de bastante ferro. E ela é a representação do assentamento do Orixá Exu. Não, gente, não adianta você só procurar a pedra numa loja e você comprar a pedra. Porque isso não vai fazer com que Exu esteja habitado aqui. Para que essa pedra se torne, de fato, a morada da energia de Exu, ela passa por uma ritualística dentro do culto tradicional de Orixá. Então a gente não está falando aqui da entidade, do Tranca-Rua, da Maria Padilha, do Exu Caveira. A gente está falando do Orixá Exu, tá? Essas pedras, a Yanguia, são pedras de lava vulcânica. E quando é feito o assentamento do Orixá Exu, esse assentamento ele é feito em cima dessas pedras aqui, dentre outros elementos, pós, etc., que vai para construir esse processo. Tá bom? A obrigação de praia ali, se posso participar. Sim, todo mundo, a gente faz uma gira pública na praia. Agora vai ser dia 7. Todo mundo que estiver em Arroio do Sal pode participar, vai lá. Tem alguns ritos que são específicos para os filhos da casa que estarão no ritual, mas também tem interação com as entidades, toma passe, assiste todo o processo de homenagem a Iemanjá, a gente canta para alguns orixás, a gente incorpora alguns espíritos, então geralmente vem caboclo, vem as falanges, os caboclos de Ogum, vem a Exu, Pombagira, vem os marinheiros, vem as sereias. Em base é isso, né? Mas vai sendo tocado como o guia-chefe determina no dia, né? Então cada ano é um pouquinho diferente. Mas todo mundo que estiver em Arroio do Sal pode participar, sim. Agora existem outras atividades que são fechadas só para quem é aluno da casa. E essas atividades vão acontecendo ao longo do ano. Então, além do estudo que você tem de 15 em 15 dias nas quartas-feiras, existem outras atividades que vão acontecendo dentro da casa. A gente tem giras fechadas para os alunos da casa. Tem culto de orixá fechado para os alunos da casa. A gente tem alguns rituais que são fechados só para os alunos da casa. A gente tem festas, né? Festa de Exu e Pombagira, festa do Povo Cigano, festa de Preto Velho. Tem várias festas que vão acontecendo. Festa de Ogum, tem festa de Zé Pilintra,
Tem algumas festividades que vão acontecendo ao longo do ano que são direcionadas para a comunidade interna. Porque é aquela ideia que eu comentei antes. O processo primordial é a comunidade interna. A comunidade externa é o que é o que a gente consegue abrir como uma gratidão por aquilo que a gente está recebendo ali, né, naquela comunidade, entendeu? Mas o objetivo principal é nutrir a comunidade interna. Então, você também pode fazer parte dessa comunidade interna, entrando esse ano para o nosso desenvolvimento. Tá bom? E quem quer informações sobre o nosso desenvolvimento, gente, digita aqui Umbanda. Umbanda, digita Umbanda, olha o teu direct. No teu direct vai ter uma mensagem te levando para você entrar num grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp é ali que nós vamos passar todas as informações. A informação principal é: dia 24 tem a aula inaugural, onde você vai saber tudinho e já vai participar de um babado que a gente vai fazer. É R$120 a matrícula, R$120 a mensalidade por mês. É nas quartas-feiras de 15 em 15 dias. Essa é a informação básica, tá? Agora, tudo que você vai vivenciar dentro desse despertar vai ser contado para quem realmente tem um interesse. Então, se você tem interesse, entra lá no grupo e aguarda que ali a gente vai colocar todas as informações. Lembrando que a gente tem nas quartas. Não é nas terças, é nas quartas-feiras. Lembrando que a gente fazem 10 anos que a gente faz isso. Fazem 10 anos que nós damos desenvolvimento. Tá? Isso é só presencial. Tá? É vivência de terreiro, é presencial. Quem quiser o módulo online, nós temos gravado, tá? Conceito, prática, entendimento. Não é a mesma coisa que o presencial? Não é. Mas conceitos e práticas você vai aprender. Então, se alguém quiser aí o módulo online, manda uma mensagem aqui no direct dizendo: eu quero o módulo online que eu te passe informações, tá? Ele é bem completinho. Mas falando especialmente aqui do presencial, é 1 ano para você escolher se priorizar. Se priorizar numa transformação pessoal. Porque cada aula, cada falange, cada egrégora que a gente vai vivenciando, isso vai mexendo em uma parte da tua vida. Vai te trazendo entendimentos. Vai mexendo em algo que é muito importante na nossa vida, que se chama autoconfiança. Porque a fé, ela tá ligada diretamente na autoconfiança. Você já parou para pensar nisso? A fé, ela está ligada diretamente na autoconfiança. Então, conforme a gente vai despertando o poder da fé através dessa relação ancestral, e você vai aprender a sentir os seus guias, a conversar com eles, a gente também vai trazendo provocações sobre conceito familiar, sobre crenças limitantes, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre propósito, sobre progresso, sobre uma série de campos que falam da vida, né? De como a vida acontece, porque espiritualidade e vida precisam estar integrados, gente, não podem ser coisas diferentes. Então, eu vou lá mexer com a minha espiritualidade porque eu quero que meu negócio dê certo. Eu vou lá mexer com a espiritualidade porque eu quero que a minha saúde esteja boa. Eu vou lá mexer com a minha espiritualidade porque eu tô com uma crise de ansiedade. Sei lá, ontem, vou dar um exemplo. Eu passei um mês fora, passei um mês lá imerso primeiro eu fui fazer minha iniciação na Quimbanda, depois eu fui pro Dudua, ajudar os iniciados
a fazer as iniciações dos filhos da casa, depois passei pelas minhas iniciações, depois eu fui para Tocantins, passei um mês fora. Um mês fora. Ontem, quando eu voltei, que disse, gente, tá na hora de pisar no mundo de novo, eu fiquei com uma crise de ansiedade horrível. Horrível, horrível, horrível. O que eu fiz? Eu recorri à minha macumba. Eu cheguei em casa, eu fiz meu banho de erva, fui lá comprar um coco, passei o coco na minha cabeça, acendi minhas velas pro meu preto velho. Fiz meus paranauê. Hoje de manhã acordei cedo, fiz minhas invocações ao Olojó, ao orixá do dia, né? Pedindo uma sincronicidade com o dia de hoje. E consegui vencer tudo, entendeu? Tem ali mais um banho na panela pronto para eu fazer agora quando a live acabar. Então isso é botar a minha espiritualidade em prática. Eu boto a minha espiritualidade em prática para trabalhar os quesitos que eu estou precisando na minha vida nesse momento. Sejam eles afetivos, sejam eles profissionais, sejam eles aquilo que for. Eu uso a espiritualidade para tratar o meu estado de estar. Espiritualidade é o meu bem-estar. Então eu uso a minha espiritualidade para me tratar. E é isso que a gente procura ensinar na casa de todos, para que as pessoas tenham autonomia. Autonomia. A gente não quer ninguém preso a gente no sentido de não saber fazer nada. Bem pelo contrário, a gente ensina as pessoas a fazerem por si. Porque a gente cresce na vida quando a gente abraça a nossa autonomia. Se a gente não abraça a nossa autonomia, a gente não cresce. Espiritualidade é para te fazer crescer. O objetivo de um sacerdote é fazer as pessoas crescerem. Então, crescer tem a ver diretamente com autoconfiança e com autonomia. Essa é a sua jornada comigo, com a Casa de Todos no ano de 2026. Eu vou ficar muito feliz em te receber nesse terreiro ancestral, nesse Liaxé, e abrir as portas da espiritualidade para você. Tá bom? Foi legal o nosso encontro de hoje? Adri, o Omitutu para Exu faz muito, né? O simples ato de você jogar água na rua e saudar Exu na rua. Omitutu Exu, Onantutu Exu, Laro Exu. Quem sabe e pratica, não tem como dizer do contra. O axé funciona. É só você praticar. Feito por hoje, meu povo. Seguirei aparecendo mais aqui esse ano. Pra trazer essa vibe de terreiro, esses papos de terreiro com vocês. Desmistificar, tirar o medo. Enfim, é uma proposta minha, tá bom? E vai dando uma olhada lá no meu perfil também, no Babá Rafael Falequê, que lá eu posto mais conteúdo sobre autoconhecimento, sobre orixá, jogo de búzios, os rituais que fazem, a vida acontecer. Inclusive, semana que vem, dia 12, nós teremos ritual do Exu Alagbará. Alagbará quer dizer força. Não saiu nada de conteúdo ainda sobre isso. Vocês querem uma palhinha? Querem saber o que é Exu Alagbará? Digita aqui, Exu pra mim, tem que ter esse incentivo, tem que ter troca. Então digita aqui Alagbará que eu te conto o que é Alagbará Exu. Sabe por que eu falo troca, gente? Porque o princípio de Exu é troca. Então a gente tem que ter uma troca aqui.
e leva isso pra vida. Tudo tem que ter uma troca, gente. Troca movimenta as coisas. O que não tem troca traz miséria. Alagbará, a palavra Alagbará em Yorubá está literalmente dizendo força. Então é Alagbará Ologbe Ogum. Alagbará Ogum Ologbe, desculpa. Isso é um epíteto de Exu. O que é um epíteto de Exu? Então, e aqui eu volto a falar, eu tô falando do Orixá Exu, tá? Culto tradicional Yorubá, Orixá Exu. O Orixá Exu, ele se desdobra em várias partezinhas, vários epítetos. Cada epíteto conta uma fase de Exu, conta uma atuação de Exu no mundo. Então, a gente tem, por exemplo, Exu Irawo, a primeira estrela a ser criada. Tá querendo dizer que Exu é o início de tudo. Ikoritá Metá, Exu, o dono da encruzilhada. Quando os caminhos se dividem e se cria encruzilhada. Exu, aquele que te ajuda a você tomar decisão sobre as dúvidas que você tem. A encontrar o caminho. Alagbará. Exu é o poder da força. Ologbe, Ogum. Isso quer dizer que esse é um epíteto de Exu que está falando justamente sobre a força que nós precisamos fazer com a faca para que algo seja cortado. Quantas vezes na vida você já se deparou com a faca e o queijo na mão e sem ação? Quantas vezes você já disse para uma pessoa: fulano, você tá com a faca e o queijo na mão, tá parado aí por quê? Não tá faltando ação para que a coisa aconteça? Um ser humano com uma faca, só a faca em si ela não corta, só a faca em si ela não faz. Precisa existir a manipulação, precisa existir o ser humano que tem a força, que coloca a força sobre a faca e com isso a faca corta. Quando a faca corta, ela decide, ela está decidindo o que fica e o que vai, o que morre, o que vive. O que fica para trás, o que vai para frente. Então a faca, ela está representando um poder de decisão e de ação sobre a vida. Você entende o poder disso? Bom, né? Então, Exu Alagbará é o Exu que tem o poder dele, digamos assim, é o poder de dar poder para você tomar decisões que rompam barreiras, que rompam estagnações. Sabe quando a pessoa tem que tomar decisões e ela não toma decisão? Porque ela fica lá se amolando? Exu Alagbará. Quando uma pessoa tem medo de tomar uma decisão porque ela acha que vai ter tal obstáculo na vida, Exu Alagbará. Quando uma pessoa não se mexe, porque ela fica imaginando, mas se, e se não der certo, e se isso, e se aquilo, e se aquele outro. Exu Alagbará. É a força da faca, a força do decreto, a força de dizer, eu estou cortando esse mal da minha vida, a força de dizer, é assim que eu quero que as coisas aconteçam. É a força da ação. Exu Alagbará. É incrível. Esse foi um Exu que eu me iniciei recentemente, lá em Tocantins. E ele é um Exu que traz junto com ele a força de Ogum, porque a faca, todos os utensílios, a faca é de Ogum, mas a força para mover a faca é Exu. Então ele é um Exu que cruza a energia de... É um Exu que lida em conjunto com a energia de Ogum. E dia 12 agora vai ter o ritual. Nosso ritual mensal é de Exu Alagbará, tá?
Um ritual maravilhoso para você que quer botar poder de ação sobre as suas escolhas, para você que quer derrubar barreiras da sua vida. Já quem está interessado, já entre em contato aí pelo direct, diz que você quer participar do ritual de Exu, tem um valor de R$ 97, você manda uma carta fazendo seus pedidos e pode participar presencialmente se você for daqui, ou à distância você acompanha ao vivo através de uma transmissão, tá bom? Hoje não vou falar sobre pactos, já passei tempo demais essa live. Isso, ó. O Isaac falou, você tá dando a faca e o queijo na mão pra gente. Agora cada um tomar a sua decisão de ação. E muitas vezes na vida, a vida dá pra gente a faca e o queijo e a gente fica lá, não toma decisão. Aí o que acontece? Vai vir alguém, vai pegar a faca e o queijo e você vai ficar chupando o dedo. Então, Exu Elagbará é para pessoas que querem tomar decisões grandiosas, decisões assertivas na sua vida. Exu Elagbará é para quem quer derrubar barreiras. Babado. Tá bom? Acho que foi um papo bem gostoso. Já passou aí de 1 hora. Respondendo Felipe, nas giras é só você chegar. Chega com um pouco de antecedência, que dá bastante gente na casa. 7h30 a gente começa. Eu recomendo que você chegue em torno de 6h30, 7 horas no máximo, tá? Porque lota bastante lá a casa, tá bom? Um grande beijo. Exu por mim, Exu por ti. Exu por nós, Exu com a gente. Que seja um ano maravilhoso. Logo mais a gente se vê. Dúvidas e outros questionamentos que vocês tiverem, pode ir mandando aí nos directs que ou eu ou a minha equipe, a gente vai respondendo você, tá bom? Axé.